Aí, você já parou para pensar como que seria o fim do universo, a morte do universo como nós conhecemos? Pode parecer um pouco complexo o vídeo de hoje, mas vocês vão entender perfeitamente como que seria o suposto fim desse universo, tá? Então, acompanhe esse vídeo comigo, vamos lá. Fala pessoalzinho, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Conhecimento à Verdade, o seu canal de ciência e expansão da consciência, né? No vídeo de hoje, como eu já falei no começo, vamos falar sobre a suposta morte, o fim do universo como a gente conhece, né? Bom, a gente sabe que nós somos seres humanos e mesmo que os seres humanos conseguissem a imortalidade, nós não estaríamos livres do último fim, que seria o fim do universo, tá? Então tudo que existe no universo, inclusive ele próprio, vai um dia acabar. Ele nasceu, tem um prazo de vida e vai morrer. Assim como tudo que constitui o universo, como partículas, né? Toda a matéria, estrelas, planetas, tá? A radiação, a energia, tudo tem um prazo, tá? Para existir. E o universo é constituído de tudo isso. Então ele também vai ter um prazo para existir, tá? Então, nós temos três teorias, tá? De como o universo vai acabar. E essas três teorias vão depender exatamente da densidade, tá? Da matéria existente nesse universo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, através de uma fórmula muito simples, tá? Então, isso vai depender da densidade desse universo, né? E essa densidade vai trazer pra gente três formas geométricas diferentes do nosso universo, tá? Então nós podemos ter um universo aberto, fechado ou plano. Então, nós temos três formas geométricas e essas três formas geométricas vão ser equivalentes às três formas possíveis de morte desse universo, tá? Então, tudo vai depender da densidade, tá? De matéria, também chamada de densidade real, se ela vai ser maior, igual ou proporcional, tá? A densidade crítica, tá bom? Então como que a gente acha isso? Bom, a densidade real, tá? Ela equivale, né? Você tem a densidade real, que é igual a 1, tá? Vezes 10 menos 29, tá? Gramas por centímetros cúbicos, tá? Eu vou colocar as duas fórmulas aqui para vocês. Então a densidade, olha só, real e a densidade crítica, que é 1,1 vezes 10 menos 29 gramas por centímetros cúbicos, tá? Então, para facilitar, a gente vai usar a seguinte abreviação, né? A forma que seria isso daqui, olha só, densidade, tá? De matéria, ou densidade real, que vai ser maior, igual ou menor, né? A densidade crítica, que para fins matemáticos vai dar 1 aqui pra gente, tá? Ele se pergunta assim, como que a gente, então, acha essa densidade do universo? Pessoal, eu tô dando uma introdução para depois falar para vocês os três supostos fins, então, desse universo que vai depender dessa densidade, que vai mostrar a forma geométrica dele, tá? Talvez agora você esteja meio confuso, mas vocês vão entender exatamente o que eu quero passar para vocês. Olha só. Então, a títulos, né, de curiosidade, nós temos aqui, para a gente achar a densidade crítica, para a gente poder fazer esse cálculo todo que a gente faz, você tem a energia mecânica, que é igual a energia cinética mais energia potencial. Então, a fórmula da energia cinética, ela vai ser energia cinética igual m, tá, que é a massa, tá, velocidade ao quadrado, tá, dividido por 2. E a fórmula da energia potencial, tá? Vai ser energia potencial é igual a menos G, o G seria a gravidade, né? Vezes emão, vezes eminho, que é a massa, tá? Dividido por R. E o que isso quer dizer pra gente? Que se a energia mecânica, tá? Ela for positiva, então a energia cinética ela é maior do que a energia potencial. Ou seja, a energia de expansão é maior do que a energia de contração do universo. E se a energia mecânica ela for negativa, então a força gravitacional vai ser maior do que a de contração, tá? Então, para modo geral, a gente tem que deduzir que a energia mecânica, tá? Ela é igual a zero, tá? Ou seja, ela tem que ser constante. Ou seja, a energia mecânica vai ser zero, que vai ser igual à energia cinética menos a energia potencial, tá? Então, quando a gente faz o cálculo, né, dessa fórmula toda, a gente chega, por exemplo, na densidade crítica, né, o final vai dar densidade crítica, ou seja, densidade crítica, que é igual a 1, tá, 1 vezes 10 menos 29 gramas por centímetros cúbicos, tá? Esse vai ser o resultado dessa fórmula, né? Então, através de um cálculo físico, nós chegamos, então, à densidade, tá,
tanto a densidade real quanto a densidade crítica. E agora sim, a gente fala da forma geométrica, porque vai ser muito importante. Por quê, pessoal? Se a densidade real for maior do que a densidade crítica, né? Nós temos aí o cálculo que vai chegar nessa densidade crítica, tá? Isso vai mostrar então que o universo ele tem uma forma, tá, esférica, pessoal. Ou seja, tá, é o que a gente chama de universo fechado, tá? Então ele vai expandir e vai chegar a um ponto em que a densidade de matéria, você vai ter mais matéria no universo, em que isso vai frear essa expansão e ele vai se contrair, ou seja, voltar à famosa singularidade da onde ele surgiu. Tá? Agora, se a densidade real, tá, ela for menor do que a densidade crítica, nós temos um universo aberto. Ou seja, o universo vai parecer como uma cela, né? Esse desenho que vocês estão vendo. Não que ele seja exatamente, tá, desse formato, né? Mas significa, tá, que ele tem a massa, tá, necessária, que seria a densidade crítica, né? Ele tem uma curvatura nula, né? Isso vai depender então da curvatura. Se o raio, tá, de curvatura, por exemplo, ele for infinito, isso significa que o universo, tá, ele é plano, né? Então essa seria a forma, se a densidade real for menor do que a densidade crítica, ele tem esse formato, tá? Né, semi-esférico, né? Vamos dizer assim, né? Ou o pessoal chama de cela, né? Tá? Bom, e por último, né? Se a densidade real, tá, ela for igual, né, ou proporcional à densidade crítica, isso mostra pra gente que o universo ele é plano, o que é a teoria mais aceita hoje em dia por N fatores, né, que mostram, tá, tanto fatores de observação, né, de expansão de galáxias, tá, de fotografias térmicas, né, de radiação e tudo mais, como os aglomerados de galáxias, né, a radiação cósmica de fundo, tá, ou a oscilação, né, acústica de baryons, ou os próprios, né, cálculos exatos, matemáticos e físicos, né, que mostram então que ele provavelmente seja plano, tá? Não plano, exatamente plano, tá, pessoal? E sim que ele se expande, né, dessa forma, dessa geometria, né? Mas ele tem as 3 dimensões, profundidade, largura e altura, né, como a gente está conhecido, tá? Mas ele cresce, então, né, nesse sentido, tá? E agora, pessoal, agora sim a gente vai para as teorias de como o universo vai morrer. Bom, a gente sabe então que a forma geométrica desse universo vai depender da densidade, tá? Densidade real e densidade crítica, né? E cada morte, cada formato desse, cada geometria dessa do universo vai ter um fim específico, um fim diferente, tá? E é isso que eu vou passar agora para vocês. Bom, a primeira morte do universo, então, é o que a gente chama de Big Crunch, né? O que é o Big Crunch, tá? É quando a densidade real ela é maior do que a densidade crítica, ou seja, o universo tem um formato esférico, ou seja, ele está em constante expansão. E o que isso quer dizer? Tá? Que a densidade de matéria é maior do que a densidade crítica, tá? De expansão, então essa matéria vai conseguir uma hora frear, tá? Essa expansão e ele vai retornar, então ele vai contrair até a sua singularidade, como eu comentei, ou seja, da singularidade, né, daquela energia condensada, ele surgiu, né, surgiu ali o Big Bang, tá? Então ele vai uma hora voltar para a famosa singularidade que o famoso Steve Hawking, né, sempre dizia, tá, sobre o surgimento aí desse universo, tá? Então esse é o primeiro fim do universo. E se você estivesse vivo nesse exato momento, você ia ver um grande clarão no céu, né, que ia vir. Essa luz ia aumentar cada vez mais, chegando até você, porque o universo estaria se recolhendo, né, trazendo todas essas estrelas e galáxias, tá, para a singularidade, ou seja, um único ponto da onde ele mesmo surgiu. Então agora vamos para a segunda hipótese de como esse universo vai morrer, tá? É o que a gente chama de Big Rip, tá? Para entender o Big Rip, eu vou colocar uma outra fórmula muito fundamental, que é a segunda lei de Newton, que diz que força, tá, é igual a massa vezes aceleração. Por que é importante a gente entender isso? Porque vai ser importante para que o universo destrua todas as forças existentes dentro dele, tá? Ou seja, quando você tem uma aceleração muito grande, essa aceleração ela vence as outras forças, como a força, tá, gravitacional. Tá bom? Nós temos 4 tipos de forças fundamentais no universo, tá? Que cria esse universo, né? Que seria uma grande orquestra, né? Que mantém esse universo vivo, tá? Que é a força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. Já vou comentar delas aqui na frente, tá? Mas são 4 forças fundamentais. Então, se você tem uma aceleração
é maior, você vence, por exemplo, a força da gravidade. O foguete, por exemplo, para sair do planeta Terra, tá? Ele tem que ter uma aceleração muito grande para que ele vença a força gravitacional, para que ele consiga sair do planeta, tá? Que está puxando ele para baixo, tá? Ou seja, então agora a gente vai entender como seria então a segunda morte desse universo, vencendo todas essas 4 forças fundamentais, tá? Então, agora a gente vai entrar naquela questão de que a densidade real, tá? Ela é menor do que a densidade crítica. Então, quando a densidade real, tá, for menor do que a densidade crítica, você tem um universo no formato, tá, de cela, como eu falei para vocês. Ou seja, com um universo, tá, com menos, tá, matéria do que a densidade crítica, tá, a velocidade de expansão ganha e o universo ele ganha cada vez mais aceleração, tá? Ou seja, ele fica cada vez mais rápido e essa aceleração vai vencer, como eu falei para vocês, todas essas outras forças que tem antes dela. Seria uma morte mais dolorosa, tá? A morte mais dolorosa do universo seria essa. Tá? E por quê? Com essa aceleração intensa, como eu falei para vocês, né, como eu mostrei aqui, o exemplo do foguete, a primeira força fundamental, que é a gravidade, ela perde a sua força, tá? Ou seja, qualquer coisa no universo que seja mantida pela força da gravidade, tá, vai se desintegrar, tá? É como o Homem-Aranha lá no filme do Avengers, lá tá se desintegrando. Por quê? Porque tudo que existe no universo, tá, é mantido por essa força gravitacional, desde os átomos do seu corpo até os planetas no sistema solar, tá? As estrelas, né? A galáxia, ela tem, tá, essa força gravitacional que mantém ela ali, né, com 80% de todas as estrelas no núcleo ali da galáxia, tá? Então tudo que é mantido pela força gravitacional, a primeira força fundamental, vai ser destruída, tá? Por essa aceleração intensa, tá? Vira um amontoado de átomos desorganizados, né? Porque a gente sabe que matéria atrai matéria. E isso explica também porque dentro da nossa galáxia, no núcleo, tem tanta matéria, tá? Bom, então essa aceleração, ela não para de aumentar e a segunda força fundamental a ser destruída é a eletromagnética. Nesse caso, tá, o elétron, por exemplo, que está ali na eletrosfera, orbitando, né, a partícula do átomo, né, ele não consegue mais se manter nesse núcleo atômico, tá? E também você tem o fim das partículas de átomo. Ou seja, você não teria mais nada dentro do universo, porque tudo é feito por partículas de átomos, né? O seu corpo, como eu já falei num vídeo meu, ele é feito, né, se viemos das estrelas, né, vou deixar linkado aqui, mas nós temos em média 7 octilhões, tá, de partículas de átomo dentro de um corpo humano, né? Então, cara, não tem corpo humano, não tem vida, não tem planeta, não tem estrela, porque tudo é feito de partícula, né? Então, você tem o fim da partícula. O universo praticamente se torna vazio. Então, a gente vai para as duas últimas forças fundamentais, que é a força forte e a força fraca. Quando essa aceleração, né, ela chega nessa força forte e fraca, tá? Você tem o fim dos núcleos atômicos, que não conseguem se manter, e consequentemente, tá, você tem o fim, tá, das partículas elementares que criam o campo nuclear forte, o campo fraco, né, para manter, por exemplo, a ordenação entre essas partículas de prótons e nêutrons, né. Lembre-se, o que é uma partícula elementar, tá? Eu vou fazer um vídeo falando só sobre partícula elementar ou partícula fundamental, né, que a física chama, tá? Mas, basicamente, a partícula elementar, tá, que são 3, né, você tem os bósons, os leptons e os quarks, né, então uma partícula de átomo, tá, o próton e o nêutron, quando você divide ela, você acha quem? Os 3 quarks, ou seja, 2 quarks up e 1 quark down, tá, e esses quarks, ou seja, essas partículas elementares, elas são fundamentais para manter a ordenação entre essas partículas, porque, por exemplo, pelo o campo, né, a lei eletromagnética, o nêutron, como o nome já diz, ele deveria se separar do próton, tá? Então o que vai manter a ordenação entre essas partículas é o campo forte, criado por essas partículas elementares. Então se você não tem como manter mais essas partículas elementares, tá? Você tem a destruição de qualquer partícula que existe no universo, tá? Ou seja, você destrói então as duas últimas forças fundamentais do universo que mantém esse universo vivo, que é a força forte e a força fraca. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre partículas elementares,
tá? Que são aquelas partículas que não dependem de outras para existir, tá? O próton e o nêutron não são partículas fundamentais porque eles dependem das fundamentais, ou seja, dos leptons, tá? Dos quarks ou dos bósons, tá? Mas eu vou fazer isso em um outro vídeo. Logo, pessoal, você tem então o fim do universo, a segunda morte, ou seja, essas partículas, né, e essas forças não podendo mais se interagir, você tem um completo escuro e vazio universo, sem possibilidade de nenhuma vida, tá? Ou seja, as coisas vão morrendo aos poucos, tá? Agora nós vamos para a terceira teoria, tá? Que fala sobre a morte do universo, que é aquela teoria sobre o universo plano, que é a mais aceita hoje em dia. Ou seja, é o Big Freeze, tá? No Big Freeze, então, é quando essa densidade real ela é igual à densidade crítica. Ou seja, o universo teria aquele formato plano. Não plano, exatamente plano, como eu já falei para vocês, tá? Mas isso significa que ele estaria sempre, tá, em expansão. Ou seja, o céu ele ficaria cada vez mais escuro. Por quê? Porque você tem a entropia das estrelas, né? Que é quando elas vão deixando de brilhar, por exemplo, tá? As galáxias, elas estão se separando, elas estão se distanciando, né? Pelo que a gente sabe, através da lei de Hubble, tá? Que a cor dessas estrelas tende ao vermelho, então mostra que elas estão se distanciando. Ou seja, o universo ele está sim em expansão, e através daquele cálculo, como eu sei para vocês no início, também isso mostra, além de outros, como eu já falei, né, a questão tá, de radiação e tudo mais, que o universo ele é provavelmente plano, ele tem esse formato plano. Então, o suposto fim, tá, do universo é essa terceira teoria, então, que eu vou falar agora para vocês. Então, nessa teoria aqui, pessoal, da morte do universo, é a morte mais sutil. A gente viu que a segunda era a mais triste, né, a mais dolorosa, né, para as partículas e energia e tudo mais, mas aqui vai ser a mais sutil. E por que é mais sutil, pessoal? Por causa do seguinte, aqui tá, como ele está em constante expansão, essa expansão nunca mais vai acabar, tá? Vai chegar um ponto que ela não vai mais ter fim, ela vai continuar para sempre, ou seja, as estrelas, as galáxias, elas vão começar a ficar isoladas, vão ficar solitárias dentro desse universo gigantesco, enorme, né? Tá? Então, elas vão ser consumidas pelos próprios buracos negros das próprias galáxias. Por exemplo, o nosso, que tem um buraco negro ali central, tá? Que é 4 milhões de vezes, né? A massa do Sol, por exemplo, e consome 8 vezes, né, a massa do planeta Terra em um único segundo. Então é um buraco negro enorme, tá? Então, cada galáxia tem o seu buraco negro, tá? Então, como elas vão ficar isoladas no universo, elas vão se acabando aos poucos. Isso, lógico, vai levar zilhões de anos, né? A gente não consegue nem mensurar quanto tempo vai durar uma galáxia, né? Mas a gente sabe que ela tem um fim, tá? E provavelmente é esse buraco negro que vai acabar consumindo toda a matéria que existe nela, tá? Bom, então ela vai destruir estrelas, planetas, tudo mais. Beleza, o buraco negro vai, tá? Mas o buraco negro vai continuar nessa galáxia, tá? Então, você entra no que a gente chama a era dos buracos negros, tá? Mas, lembre-se, tudo tem um prazo de vida, como eu falei pra vocês. Então, até o buraco negro, tá? Mesmo que demore muito mais tempo do que uma galáxia para morrer, ele vai deixar de existir, né? Pelo sistema de radiação. Então, ele deixa de existir porque ele vai perdendo essa radiação com o tempo. Tá? Então, até os buracos negros, tá, eles vão deixar de existir algum tempo. Só que esse tempo é tão grande, né, que eles dizem que vai ser o maior tempo da história de todo o universo, vai ser a era dos buracos negros, né? É como se esse universo que a gente está vivendo hoje, de galáxias, de estrelas, de vida, né, fosse nem um terço do que está por vir, que seria a era dos buracos negros, né? Então a gente é só uma folha que vai ser virada para então uma nova era, um novo universo, que é a era dos buracos negros, tá? Mas também, como tem a radiação de Hawking, né, que chama, então eles vão deixar de existir também, então eles também vão morrer. Então, não surge mais nenhuma partícula, nenhum átomo, nenhuma estrela, tá? Nenhuma reação química dentro do universo. Apenas a escuridão, é o que a gente chama de morte térmica do universo. Um fim sem explosões, um fim tranquilo, silencioso, tá? E completamente sombrio. Ou seja, pessoal, de fato, o universo ele vai se autoconsumir aos poucos, né? Até que ele deixe de existir, tá? Sem possibilidade de vida, tá? Sem possibilidade de nenhuma esperança, né? De algo novo acontecer, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá?
as 3 formas possíveis de morte desse universo, e como vocês viram agora, vocês devem ter entendido melhor, tá? Essas 3 formas de morte estão relacionadas às 3 formas geométricas desse universo, tá? Mas então você comenta aqui embaixo no vídeo, tá? O que você acha? Você acha que o universo ele é aberto, ele é fechado, ele é plano, tá? E como você acha que vai ser uma dessas 3 mortes, né, que a gente vai ter do universo, tá? Ele vai contrair a singularidade, né? Ele vai destruir essas forças fundamentais com uma aceleração, como eu mostrei para vocês a equação de Newton, né? Aceleração cada vez mais intensa, destruindo as outras forças fundamentais, seria uma morte dolorosa, né? Ou, por fim, a mais aceita hoje, né, no mundo científico, de que o universo seria ter esse formato plano, né, estaria em constante expansão. Então essa expansão seria tão infinito, nunca teria fim. As galáxias ficariam cada vez mais separadas. Se você estivesse vivo, você ia ver o céu ficando cada vez menos brilhoso, tá? Porque as galáxias iam se separando, as estrelas iam morrendo, iam ficando cada vez mais longe, a luz ia demorar para chegar até você, então você ficaria com um céu completamente escuro, né? Completamente preto, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, as coisas iam deixar de existir aos poucos até que chega um ponto que não tem mais como ela se manter. O universo é como se fosse uma grande bateria. Tá? O problema é de uma bateria que você nunca consegue fazer com que ela fique como era antes. Né? Então ela consegue se recarregar, mas ela vai diminuindo ao pouco até que chega um tempo em que ele para de existir de fato. Tá? Então, pessoal, comenta o que você acha, como vai ser a morte desse universo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que buga um pouco a mente da gente, porque envolve um pouco de física e um pouco de cosmologia, né? Que é o estudo do surgimento e da morte do universo, tá? Pessoal, comenta aí, lembre-se, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo ao nosso grupo de estudos aqui, tá? Do Facebook, né? A página Conhecimento é Verdade, e ao nosso canal aqui do YouTube, Professor Esperandinho. Pessoal, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, talvez um vídeo também mais sutil, tá? Fui, pessoal!